Muito bem, vamos resolver alguns exercícios que estão relacionados às aplicações das leis de Newton. Este exercício aqui diz o seguinte: certa mola helicoidal presa num suporte vertical tem comprimento de 12 centímetros. Quando se prende à mola um corpo de 200 gramas, ela passa a medir 16 centímetros. A constante elástica da mola vale em newtons por metro. Muito bem. Aqui nós temos um pezinho que está preso a essa mola. E esse pezinho eu estou pintando de azul para evidenciar a sua massa. No entanto, ele tem um peso, que é uma força aplicada pela Terra sobre ele para baixo. E como ele está puxando essa mola vai fazer uma força para cima, que é exatamente o que nós chamamos de força elástica. Estas duas forças estão equilibrando esse pezinho. Portanto, eu posso dizer que o peso desse bloco é igual à força elástica. E nós sabemos também que o peso é a massa vezes a gravidade. A massa do bloco é 200 gramas, que em quilogramas, basta dividir por 1000, é 0,2. Então, se nós multiplicarmos 0,2 por 10, que é a gravidade, que está assinalada aqui na própria figura, nós vamos ter 0,2 vezes 10 dá 2, ou seja, o peso desse bloco equivale a 2 newtons. Então, se o peso é igual à própria força elástica, 2 newtons é a força elástica. E o exercício está pedindo para nós calcularmos a constante elástica. Lembrando da lei de Hooke, força elástica é igual a constante elástica multiplicado pela deformação da mola. Aqui tem um negativo que para você calcular a constante elástica não precisa você se preocupar com ele, apenas coloque os valores em módulo. Então K é igual a força elástica dividido pela deformação, porque a deformação está multiplicando pelo K e vai para o outro lado dividindo. Assim posso dizer que a força elástica 2 newtons dividido pelo X, que é a mola tinha 12 centímetros e passou agora para 16 centímetros, ou seja, ela sofreu uma deformação de 4 centímetros. Como aqui está pedindo em newton por metro, nós devemos passar essa deformação de 4 centímetros para metros. É o que nós vamos fazer aqui agora. Então a deformação equivale a 4 centímetros. Para passar isso para metros, basta a gente dividir por 100, ou seja, vai dar 0,04 metros. Esse 0,04 é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a 2. Posso colocar esse valor agora na parte de baixo, 4 vezes 10 elevado a 2. Vai ficar então 2 dividido por 4 é igual a 0,5. O 10 a 2 passa para cima negativo. Aliás, aqui estava negativo, desculpe, aqui é negativo, porque 0,04 é 4 vezes 10 a menos 2. E esse menos está aqui embaixo. Quando sobe, vai positivo. Aí o 4 vezes 10 elevado a menos 2, que é o 0,04, é o denominador. O 2 dividindo pelo 4 dá 0,5 e o 10 a menos 2 que está embaixo vai para cima positivo. Isso pode nos dizer que 0,5 vezes 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 1, porque você carregou a vírgula que está entre o 0 e o 5 para a direita uma casa, você vai tirar 1 desse expoente 2, ficando 5 vezes 10 a 1. Esse aqui é o resultado em newton por metro. Se pedir em newton por centímetro, basta você deixar a continha com 4 centímetros. Assim podemos dizer que a resposta correta então é a letra B, 5 vezes 10. Esse 1 que está acima do 10 pode estar evidente ou também pode ficar oculto, que vai dar na mesma. Nós sabemos então que a constante elástica dessa mola é 50 newtons por metro. Vamos para esse outro exercício então. Para a verificação experimental das leis da dinâmica, que são as leis de Newton, foi montado o sistema a seguir. Como você está percebendo aí, tem uma figura que tem uma mola e dois bloquinhos, o bloquinho A e o bloquinho B. E aí diz o seguinte: nele o atrito é desprezado, o fio e a aceleração são ideais. Os corpos A e B encontram-se em equilíbrio quando a mola ultraleve. Quando diz que a mola é ultraleve, quer dizer que nós não precisamos nos preocupar com a sua massa.
ou seja, é uma mola desprezível, uma mola ideal. Está ali simplesmente para poder evidenciar uma força elástica. Essa mola M está distendida de 5 centímetros. A constante elástica desta mola é, veja bem, esse bloco A está pendurado pelo fio e a terra está atraindo ele para baixo com a força peso de A. Por isso, a gente pode dizer que ele está tentando arrastar esse bloco B para a direita com uma tração T. Essa tração tem uma reação aqui no bloco A para cima, que também é a mesma T, porque são ação e reação. Agora, o bloco B está está sendo atraído pelo A para a direita, então ele vai puxar a mola para a direita, distendendo ela 5 centímetros. Por isso que a mola vai fazer uma força para a esquerda. É uma força elástica. A mola vai ser distendida para a direita, então ela puxa o B para a esquerda através da força que nós também chamamos de força elástica. Aqui então nós temos o diagrama de corpo livre dos dois bloquinhos. Se o sistema está em equilíbrio, nós podemos dizer que a força elástica aqui em B, observando o corpo B, é igual à tração. Por quê? Porque o corpo está em equilíbrio, portanto a força resultante é igual a zero. T é igual a F EL. Então a força elástica é igual à própria tração. Olhando para o corpo A, nós podemos dizer que a tração é igual ao próprio peso de A, ou seja, tração é igual ao próprio peso de A. Então a força elástica é igual à tração e a tração é igual ao peso de A. O A tem uma massa de 1 kg, como você pode observar aqui na figura. Então o peso desse bloquinho A vai ser 1 vezes 10, que é a gravidade. 1 vezes 10 é 10, ou seja, peso de A equivale a 10 newtons. Isso é a própria força elástica. Aqui pede-se a constante elástica. Se você observar as alternativas, ela está em newton por metro. Por isso que nós devemos colocar essa distensão da mola, que é o próprio x ou delta x, como queiram, em metros, dividindo por 100. Vai dar 0,05. Isso equivale a 5 vezes 10 elevado a menos 2, porque você carregou a vírgula que está aqui 2 casas para a direita. Então o expoente vai ser 2 e negativo. Isso aqui então está em metros. Agora podemos efetuar a nossa conta, que diz que a força elástica é igual a menos K vezes o próprio X. Se nós estamos procurando o K, não vamos nos preocupar com o sinal. Porque se você bem observar, a distensão foi para a direita e a força elástica é para a esquerda. A força elástica então é negativa. O negativo da força elástica se cancela com o negativo aqui da constante. Então, a constante vai ficar igual a força elástica dividido pela própria deformação da mola. Força elástica é o próprio peso, que é 10, dividido pela deformação, que é 5 vezes 10 a menos 2. 10 divide por 5 vai dar 2. E o 10 a menos 2 vai para cima, com o menos 2 mudando de sinal, fica positivo. Ou seja, a constante elástica é 2 vezes 10 a segunda newton por metro. Isso nos diz que é a resposta B. Então vamos para essa próxima questão. Dois blocos idênticos, A e B, se deslocam sobre uma mesa plana sob a ação de uma força de 10 newtons aplicada em A, conforme ilustrado na figura. Se o movimento é uniformemente acelerado, pausa um pouquinho aqui, essa informação é muito importante, o movimento é uniformemente acelerado, então ele é M, R, U, V. Movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui então existe aceleração. Se existe aceleração, quer dizer que os corpos não estão em equilíbrio estático e nem em equilíbrio dinâmico. E considerando que o coeficiente de atrito cinético entre os blocos e a mesa é de 0,5. Esse coeficiente de atrito aqui é o cinético, porque os corpos estão em movimento. A força que A exerce sobre B é... Então vamos fazer o diagrama de corpo livre. O bloco A está aqui, recebendo uma força F para a direita. Ele tem uma força peso aplicada sobre ele para baixo, então é o peso de A. Ele tem uma normal, que está apontada para cima, normal A. E ele sofre a ação de uma força de atrito para trás. Então eu vou chamar essa força de atrito de F minúsculo. E além disso, quando ele empurra o bloco B, fazendo uma ação sobre o B faz uma reação sobre ele. Então,
nós temos uma outra força para trás, que é a força que o B está fazendo sobre ele. Essa força eu vou chamá-la de F', é a força de reação do bloco B sobre o bloco A. Agora, quando nós vamos para o bloco B, vou fazer aqui de outra cor. O bloco B está recebendo a força do A sobre ele para a direita, que é a mesma F'. A ação e reação possuem o mesmo módulo. Ele tem também uma força-peso atuando para baixo, que é o peso de B. E ele tem uma força normal atuando para cima, normal de B. E além disso, ele sofre a ação de uma força de atrito para trás, porque ele está indo para a direita. Essa força de atrito também vai ser o próprio F minúsculo. A mesma força de atrito que A recebe, o B também recebe aqui na parte de baixo. Por que isso? Porque o coeficiente de atrito para os dois com o piso é o mesmo. E além disso, a massa de A é igual à massa de B. E como a força de atrito depende da força normal, a normal depende do peso, que depende da massa, as massas sendo iguais, a força de atrito também vai ser igual para os dois corpos. Então, podemos agora montar as equações. A equação para o A, vamos colocar aqui abaixo do diagrama de forças do bloquinho A, vai ser a seguinte: como os dois estão indo para a direita, as forças que estão atuando para a direita, na verdade, são maiores do que as forças que estão atuando para a esquerda. Ou seja, a resultante sobre o bloco A é a força F, essa daqui, menos essas duas que estão para trás. Ou seja, F menos F', ou desculpa, o Fzinho aqui, menos o F' é a força resultante que está atuando no corpo A. E força resultante não é nada mais, nada menos do que massa vezes aceleração. Essa aqui é a equação que rege o movimento na horizontal para o bloco A. Agora o bloco B tem a sua equação também, que é F' menos F, a resultante, porque ele está indo para a direita. Então, F' menos F é igual a massa vezes aceleração. Isso tudo é a resultante do bloco B. Veja bem, nas duas equações eu tenho massa vezes aceleração. O que é massa vezes aceleração aqui nessa segunda equação? F' menos F. E o que é massa vezes aceleração na primeira equação? É F menos Fzinho menos F'. Eu não poderia igualar essas duas? Sim. Então vai ficar da seguinte maneira. F menos o Fzinho, que é a força de atrito, menos F' é igual ao F' menos o Fzinho. Agora, eu posso observar a seguinte questão. O menos Fzinho vai para o outro lado positivo, então ele pode cortar com outro Fzinho aqui. Vai restar então F menos F'. Esse F' da direita passa para a esquerda. Aqui tem um linha, né? Negativo, restando o que do outro lado? Zero. Então agora basta eu colocar os valores que eu tenho. F, que é a força que o bloco A está recebendo, vale 10 newtons. Então nós vamos colocar 10. Menos F' menos F', então dá menos 2F'. Isso tudo é igual a zero. O que eu estou procurando é a força que A exerce em B. A força que o A está exercendo em B, quem é? É o próprio F'. Então basta eu achar o F', eu encontrei a nossa resposta. F' então vai ser igual a 10 dividido por 2. Ou seja, F' é igual a 5 newtons. Isso nos mostra que a resposta é a letra D. O próximo exercício diz assim: o bloco A está na iminência de movimento de descida, quando equilibrado pelo bloco B, como mostra a figura. Os fios e as polias são ideais e o coeficiente de atrito estático entre o bloco A e a superfície de apoio é 0,2. A massa do bloco B é... Observe uma coisa, o bloco A está na iminência do movimento. Quando essa afirmação é dita, quando é usada essa afirmação, o exercício está querendo dizer para você que a força de atrito que ainda está conseguindo segurar o repouso do bloco é a força de atrito estático máxima. Porque você pode observar que esse A está recebendo uma força aqui para cima. Se ele está recebendo uma força aqui para cima, ele está tentando
desequilibrar. Essa força está tentando desequilibrar o bloco A, assim como essa força para baixo aqui, que é a força peso X, está tentando desequilibrar o bloco A. Essa força de tração também está tentando provocar esse desequilíbrio, ou seja, tirar o bloco A do repouso. Bom, a força PX está tentando arrastar o bloquinho para baixo. Então, se o bloquinho não está descendo, ele não está entrando em movimento, é sinal de que tem uma força de atrito aqui para trás. Além da tração que está atuando no bloco A, que está promovida pelo cabo, pelo fio que está aqui, nós temos então uma força de atrito aqui nessa mesma direção e sentido, que eu vou chamar de F pequeno, né, o F minúsculo. Então veja só, no bloco A nós temos essa tração, nós temos essa força de atrito e temos o PX, que é a componente tangencial da força peso que atua no bloquinho. Lá nas videoaulas de plano inclinado a gente pode verificar melhor esse PX, e além desse PX, esse PY que está atuando aqui no bloquinho A também, que é a componente na direção Y da força peso. Além desse PY, nós temos aplicado ao corpo A a força normal, a normal de A. Então, para ficar melhor entendido, a força de tração para cima e a força de atrito também para cima, a força PX aqui para baixo e PY e normal estão atuando no bloquinho A na direção que está no eixo Y do plano inclinado. Porque o plano inclinado ele tem o eixo Y, só para dar uma recordada, aqui nesta direção, e na direção do peso X aqui nós temos o eixo X. Já no bloco B, nós temos a atuação da força peso aplicada aqui para baixo, que é o peso de B. Nós temos uma tração aqui apontada para cima. Essa tração eu vou chamar ela de T'. Ela tem uma reação aqui para baixo, que é outra T'. Como a ação e reação tem mesmo módulo, podemos chamá-las da mesma letra. Esse T' que está atuando nessa roldana aqui para baixo, ele se divide neste cabo e neste cabo. Então, se esse T' está se dividindo em duas partes, esta tração da direita e essa tração da esquerda, cada uma é a metade do próprio T'. Como essa tração aqui está ligada ao cabo que vai para o bloco B, e eu chamei a tração sobre o bloco B de T, essa tração da esquerda também é o próprio T. Essa outra da direita vai ser o próprio T. Lembrando que esta tração é a metade de T', ou seja, o próprio T é T' dividido por 2. Assim, nós encerramos o diagrama de corpo livre sobre os blocos. Podemos montar as equações. A equação que diz respeito ao corpo A vai ser a seguinte. Olha, lembrando que ainda existe um equilíbrio, os corpos não estão em movimento. Vamos olhar a direção X do bloco A. Nós temos tração, força de atrito e PX. Essas forças estão atuando no bloco A e elas estão se anulando, bem como a normal com o PY também. E nós podemos então mostrar que PX vai ser igual à soma de força de atrito com atração. Força de atrito com atração. Porque força de atrito e tração estão para cima e PX concorrendo para baixo. Lógico, força de atrito mais tração tem que ser igual a PX para anular e não ter força resultante diferente de zero. Agora para o corpo B, a equação seria o seguinte: como o corpo B também está em equilíbrio, o peso de B que atua para baixo tem que ser igual a essa tração linha, esse T' que está atuando para cima, para que as forças possam se anular e o peso B, o bloco B, continue em repouso. Então, o peso B é igual à tração linha. Essa tração linha, ela é aqui observando nessa parte aqui que nós anotamos que a tração T é a tração linha dividido por 2, porque ela se ramifica nessas duas cordas aqui, nesses dois fios. Podemos também mostrar que se eu multiplicar aqui o 2 pelo T do outro lado e o T' pelo 1 que está aqui embaixo, fazendo aquela famosa multiplicação cruzada, T' vezes 1 é T'. E T vezes 2 dá 2T's. Não é isso? Então a gente pode anotar também que T' é 2T. É isso que nós podemos também ter em mente. Não é isso? Agora veja só. O T' é 2T's.
O T é T' sobre 2, isso é uma questão de lógica. Vamos dar sequência a esta equação aqui, ó. Esta equação que está referente ao corpo A. Posso dizer então que Px é igual à força de atrito sobre ele mais o nosso T. O T é T' sobre 2. Então vamos colocar aqui, ó, T' sobre 2. Agora, Px então, menos a força de atrito vem para a esquerda, fica igual a T' sobre 2. O T' é o próprio peso, ó. Peso é igual a T'. Então eu vou colocar o peso de B, né? Peso de B dividido por 2. Olha que o negócio está dando continuidade agora, hein? O que eu posso dizer agora? Que esse 2 que está embaixo do P vai para o outro lado multiplicando pelo Px e pela força de atrito, não é isso? Então vamos lá. O 2 vezes o Px fica 2Px. 2 vezes menos a força de atrito é menos 2 força de atrito. Isso tudo é igual ao peso de B. Esta equação tem o peso de A, que está representado aqui no Px, e o peso de B. Então aqui nós temos as duas massas, a massa do A e a massa do B, porque ele está pedindo para a gente fazer o seguinte: a massa do bloco B é. Só que ele deu aqui as alternativas comparando a massa de B com a massa do bloco A. Quantas vezes menor é ou quantas vezes maior é a massa do bloco B em relação ao bloco A. Nós temos uma equação agora que traz para nós a condição de analisar as duas massas em uma equação só. Então, 2Px menos 2F é igual a peso de B. Dando continuidade, então, nós podemos dizer o seguinte. Que peso de B, vamos anotar aqui agora, vamos pegar isso aqui e trazer para cá. Peso de B, então, é igual a 2 peso x menos 2 vezes a força de atrito sobre o bloquinho B. Muito bem. Peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Então, massa de B vezes a gravidade. É igual a 2Px, 2 vezes Px. Px e Py são duas componentes da força peso que nós já sabemos como que faz. Px é peso vezes seno. No caso, o ângulo aqui é 53 graus, então 53 graus. E Py é peso vezes cosseno de 53 graus, que é a inclinação do plano inclinado. Se você não souber desse Px e Py, assista uma das nossas aulas que fala das forças na dinâmica. E aí nós temos o Px e o Py dentro do plano inclinado, que é um conteúdo abordado nesse vídeo. Então, 2 vezes Px é 2 vezes peso vezes seno de 53. Nesse caso, o peso de quem? Do bloquinho A, que o Px está atuando no A. Então, aqui eu vou até colocar peso de A e aqui peso de A também, né? Porque tudo é no bloquinho A, lá no plano inclinado. E o peso de A não é massa de A vezes a gravidade, então eu já vou colocar 2 vezes a massa de A vezes a gravidade, é o peso. Agora, vezes seno de 53 graus. Menos 2 vezes a força de atrito. Agora, vamos observar essa força de atrito. A força de atrito, ela é igual a constante multiplicado pela normal. Aqui você pode observar que a normal no bloco A é igual ao peso Y, porque elas estão se anulando. O bloco não desloca na direção Y, então normal de A é igual a peso Y. Essa normal, então, é o peso Y. Ou seja, eu posso dizer que a força de atrito é a constante multiplicado pelo peso Y, que é o peso de A vezes cosseno de 53 graus. O peso de A não é a massa de A vezes a gravidade, então eu posso dizer que a força de atrito é essa constante multiplicada pela massa de A, que multiplica pela gravidade, que multiplica pelo cosseno de 53 graus. Esse Fzinho, que é a força de atrito, eu vou substituir ele, toda essa expressão dele aqui, lá na nossa expressão de azul que está do outro lado aqui, do outro lado. Então, 2 vezes a força de atrito é 2 vezes aquilo tudo. Coeficiente, massa de A, gravidade e cosseno de 53 graus. Se você bem observar, eu tenho gravidade em todos os termos. Eu tenho gravidade aqui, tenho gravidade aqui e tenho gravidade aqui. Eu posso cortar a gravidade, então. Vai ficar
um pouco mais resumida a nossa conta. Massa de B é igual a 2 vezes a massa de A, que multiplica pelo seno de 53. Seno de 53 está anotado aqui, é 0,8. Menos 2 vezes o coeficiente de atrito, que está lá no nosso enunciado. Vamos voltar lá a pegar ele. 0,2 está aqui anotado. Vamos colocar no lugar desse coeficiente o 0,2 então. 0,2. Agora, que multiplica pela massa de A. A massa de A não temos o valor, então é MA. Que multiplica pelo cosseno de 53, que é 0,6, que está aqui como um dos dados para nosso enunciado. 0,6. Bom, agora fazendo as continhas. A massa de B é igual a 0,8 vezes 2 dá 1,6. 1,6 MA. Menos 0,2 vezes 2 dá 0,4. 0,4 vezes 0,6 dá 0,24. Então fica 0,24 MA. Agora nós podemos fazer uma subtração aqui. Massa de B é igual a 1,6 MA menos 0,24 MA. Dá 1,36 MA. 1,36 MA. Agora já está ficando um pouco mais claro. A relação da massa de B com a massa de A é essa daqui. Se você quiser desmembrar um pouquinho isso daí, pode colocar aqui, ó, 1 inteiro de MA mais 0,36 de MA. Ou seja, a massa de B é 1 MA acrescentado de 0,36 MAs. Não é isso? Então eu posso dizer que, além de 1 MA completo, o MB tem 0,36 de MA. Isso aqui corresponde a 36%. Além de 1 MA, o MB tem 36% a mais. Isso posso dizer que o MB é 36% maior do que MA. Isso é qual resposta? É a resposta B. 36% que a massa do bloco A. Então, esta foi a comparação que nós fizemos do bloco B, da massa do bloco B, com a massa do bloco A. Fica aqui então alguns exercícios resolvidos sobre as aplicações das leis de Newton. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.